Agora para você, Encontro com as Profecias. Encontro com as Profecias. A apresentação: Hamilton Menezes. A profecia que estudaremos agora foi feita em torno do ano 740 a.C. e diz assim: os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Avém, porquanto seu povo lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes, que nele se alegravam, e por causa de sua glória, que se apartou dela. Oséias 10, versículo 5. Aqui Oséias está fazendo uma profecia que iria demorar mais de 20 anos para cumprir-se literalmente. O texto revela que as pessoas seriam tomadas de um sentimento de temor, de medo do bezerro de Bet-Avém. A situação do povo de Deus, conforme o capítulo 10, versículo 1, era a seguinte: Israel é uma vide frondosa, dá frutos para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou os teus altares. Conforme a bondade da terra, assim fizeram boas estátuas. Israel, nesse caso, foi comparado a uma vide que produzia muitos frutos, mas tinha um problema. Os frutos não eram para os seus donos, e sim para si mesmo. Do ponto de vista do dono, ela era inútil, pois não resultava em nada. A vide, que significa Israel, produzia abundância de frutos. Isto indicava a prosperidade financeira e material dos habitantes de Samaria. Porém, um dos erros dos moradores de Samaria era que toda a riqueza estava voltada para eles mesmos. Guardavam os frutos para si mesmos. Esqueceram de reconhecer que tudo o que estavam conseguindo era fruto da bênção da atuação de Deus, o grande benfeitor. Isso nos leva a uma reflexão. Amigo ouvinte, qual a visão que você tem do dinheiro que você ganha? Qual é o objetivo da riqueza que você almeja? A vida será diferente dependendo da visão que você tem do dinheiro ganho. Se tudo o que conseguires for tributado à sua capacidade ou habilidade, e tudo no final se voltar para você mesmo, então cometerás o mesmo erro dos habitantes de Samaria. Eles produziam frutos para si próprios. Porém, se tudo que você conseguir ao longo de sua vida for encarado como a bênção de Deus, a sua vida será mais feliz, saudável e sem medos. Por isso, olhe para o próprio sucesso, não como fruto de suas habilidades, e sim como resultado da bênção que Deus tem dado a você e sua família. Nunca produza frutos para si. Dê o crédito a quem merece. Dê crédito a Deus, sempre. O outro problema que os ricos de Samaria estavam enfrentando é que eles não queriam repartir o que possuíam com os pobres. Eram egoístas, como a maioria das pessoas hoje em dia. A profecia diz ainda que os habitantes de Samaria estariam atemorizados diante do bezerro de Bet-Avém. O que significa essa declaração? Bet-Avém, no hebraico, significa casa da nulidade, isto é, da idolatria. É um apelido a Betel, que lhe foi dado depois que essa cidade se tornou a sede da adoração a bezerros de ouro. O bezerro de ouro que ficava em Bet-Avém, ou Betel, era o deus dos habitantes de Samaria. O povo dedicava toda a fé e confiança a esse deus. Era o poder que devia proteger a nação nos momentos de crise e perigo. Porém, o povo temia que uma invasão assíria acontecesse
e o Deus fosse levado como troféu de guerra. Os sacerdotes idólatras temiam que, se o Deus saísse de Bet-Avém, eles perderiam a fonte de renda. Oséias capítulo 10, versículo 6, diz que o bezerro, Deus nacional de Israel, seria levado para a Síria como despojo de guerra. Nos tempos antigos, uma vitória sobre uma outra nação era também sobre os seus deuses. 1 Reis 20, 23 a 28. Esse era o medo da liderança e do povo em geral. Os pesquisadores dizem que não há nenhuma referência que possa indicar que os assírios levaram esse bezerro de ouro. Todavia, como era costume da época de levar os deuses dos vencidos como espólio de guerra, e sendo o bezerro de ouro de muito valor, sem dúvida alguma, os assírios não iam deixar em Betel sem ser molestada uma tal divindade. Infelizmente, o erro cometido pelos moradores de Samaria e do território de Israel se repete nos dias de hoje. A Bíblia, porém, é muito clara ao dizer que há um só Deus e que nada deve ser colocado como Deus diante dele. Em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5, o Senhor foi ainda mais enfático. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Já em Isaías 44, 6, lemos: Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Quantos que hoje colocam a confiança em pedaços de madeira, de pedra, de metal, que não têm poder algum, e vivem sob a sombra do medo. E sabe, o medo é fruto da dúvida. A Bíblia diz que em Deus, a fonte do amor, não há medo, não há temor. 1 João 4, versículo 18. Amigo ouvinte, que em nenhum momento você coloque a confiança ou a segurança de sua salvação em ídolos, sejam quais forem. Só Deus é Deus. E Ele não precisa de representação material, imperfeita, insignificante. Apoie-se na Bíblia e você prosperará. Apoie-se em Deus e você estará seguro, sem medo. Deus nos deixou a revelação expressa em sua palavra a todo humilde de coração que busca a direção divina. Este é o programa número 103 da série Encontro com as Profecias. Encontro com as profecias. No site encontrocomasprofecias.com você pode ouvir novamente, baixar o áudio ou a cópia escrita desta mensagem. Nosso e-mail é contato@encontrocomasprofecias.com. contato@encontrocomasprofecias.com. Se preferir enviar uma carta, escreva para Encontro com as Profecias, Caixa Postal 7, Jacareí, São Paulo, CEP 12.300-970. Encontro com as profecias. Você ouviu Encontro com as Profecias, um presente dos seus amigos, os Adventistas do Sétimo Dia.